Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma das nossas análises visuais. Hoje a gente vai destrinchar um tema que é simplesmente crucial para entender as nossas liberdades civis. E logo de cara, é importante destacar que este material foi elaborado pelo professor Marcos Freitas, o que garante todo aquele rigor técnico para nossa jornada. A gente vai bater um papo sobre a história do mandado de segurança no Brasil e entender como essa ferramenta evoluiu, sabe? Como ela virou um escudo real e poderoso contra os abusos do poder estatal. Mas antes da gente mergulhar de cabeça nisso, fica aqui aquele convite especial para quem nos acompanha dar o like, compartilhar, fazer inscrição no canal e hypar. É exatamente o engajamento de todos que permite que essas análises continuem chegando a quem precisa entender o direito de um jeito bem mais claro e estruturado. Bom, e este é o nosso roteiro de hoje. A gente vai passar pelas origens e influências, entender a crise do habeas corpus, acompanhar o nascimento e as provações históricas do Instituto, ver a sua expansão pós-88 e fechar com o cenário moderno e a doutrina. Então vamos lá. Seção 1. As origens, influências e as inspirações estrangeiras. O mandado de segurança não caiu do céu no nosso ordenamento jurídico. Ele é sim uma invenção tipicamente brasileira, mas que bebeu de fontes internacionais de muito peso. Se a gente olhar para essas três raízes fundamentais, temos primeiro o habeas corpus inglês lá de 1669, que provou para o mundo que era possível ter uma resposta judicial muito rápida contra prisões ilegais. No meio, estão os famosos writs do sistema anglo-saxão, com destaque enorme para o mandamus, que basicamente obrigava autoridades a cumprirem a lei, soa familiar, né? E por fim, a gente tem uma inspiração super importante aqui da América Latina, o Juízo de Amparo, criado no México no século XIX, focado exatamente em proteger direitos constitucionais contra o Estado. O Brasil olhou para tudo isso, juntou as peças e criou a sua própria solução. E isso nos leva à seção 2, a crise do habeas corpus e o vazio jurídico de 1926. Pensa só, a história do mandado de segurança começa, na verdade, com um problemão, uma baita crise de identidade de um outro remédio constitucional. Na época da Constituição de 1891, o Supremo começou a aceitar o habeas corpus para, praticamente qualquer coisa. É a famosa doutrina brasileira do habeas corpus. O Pedro Lessa, que era o grande defensor dessa ideia, argumentava que se um ato ilegal afetasse, mesmo que indiretamente, a liberdade de alguém, cabia ao habeas corpus. Então a ferramenta passou a ser usada para garantir posse em cargo público, direito de trabalhar e até direitos políticos. O conceito de liberdade foi juridicamente esticado até o seu limite absoluto. E aí a situação chegou num ponto sem volta em 1926. Uma reforma constitucional cortou as asas do habeas corpus de vez e disse, olha, a partir de agora é só para proteger a liberdade de locomoção física e ponto final. Qual foi o resultado disso? Um apagão. Um imenso vazio jurídico, onde vários direitos líquidos e certos ficaram, do nada, sem nenhuma proteção eficaz contra os abusos do Estado. A urgência por um novo mecanismo de defesa era simplesmente gritante. O que nos traz à seção 3, Nascimento e Provações Históricas e a incrível sobrevivência através do autoritarismo. A trajetória desse novo mecanismo foi tipo uma montanha-russa cronológica. Ele surge exatamente para cobrir aquele buraco lá em 1934. Mas a alegria durou bem pouco. Logo em 1937, com o Estado Novo, ele sofre restrições severas, com o executivo ganhando força e o controle judiciário sendo enfraquecido. O Instituto só volta a respirar de verdade com a redemocratização em 1946. Só que vem novos desafios pesados no regime militar a partir de 1964, principalmente com o Ato Institucional número 5, o AI-5, que amarrou de vez as mãos do judiciário. Mas, mesmo passando por tudo isso, o mandado de segurança resistiu e provou ser uma ferramenta técnica irrenunciável. E olha só, aqui a gente tem a certidão de nascimento oficial dele, o texto exato da Constituição de 1934. Dar-se-á mandado de segurança para a defesa de direito certo e incontestável, ameaçado ou violado por ato manifestamente inconstitucional ou ilegal de qualquer autoridade. Essa foi uma inovação nossa, genuinamente brasileira, desenhada para ser uma ação rápida, de rito sumário e totalmente baseada em provas documentais prontas. Foi a Lei 1553 de 1951 que construiu toda a estrutura dessa ferramenta. E é fascinante pensar que essa lei definiu as regras do jogo por quase 60 anos.
Toda a teoria clássica sobre competência, prazos e a dinâmica das medidas liminares, tudo o que gerações de juristas estudaram, nasceu sobre o teto dessa lei fundamental. Avançando agora para a seção 4, a expansão pós-1988 e o imenso reforço constitucional. Com o fim do regime militar, o Brasil mergulha na era democrática que vivemos hoje, e o mandado de segurança ganha um protagonismo inédito. A Constituição Cidadã de 88 trouxe um texto bem robusto, garantindo a ação para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Ao mesmo tempo em que a Constituição delimitou essa natureza residual, ela abriu portas enormes, expandindo drasticamente o acesso à justiça e o controle sobre a administração pública. Outro detalhe super inovador de 1988 foi a evolução na proteção desses direitos. A gente já tinha a figura clássica do mandado individual para proteger os direitos de uma pessoa específica, certo? Mas aí surgiu a grande estrela, o mandado de segurança coletivo. De repente, partidos políticos, sindicatos e associações ganharam o poder de entrar com essa ação para defender os interesses de grupos inteiros. Foi um salto gigantesco para a tutela coletiva no Brasil. E para dar conta de todas essas inovações e organizar décadas de entendimento dos tribunais, chegou a nova Lei do Mandado de Segurança, em 2009. Ela finalmente aposentou aquela lei de 1951, atualizando os procedimentos, tratando especificamente das liminares e detalhando como a versão coletiva ia funcionar na prática. Era a modernização essencial que o Instituto precisava para manter a sua agilidade. E agora chegamos à nossa última parada, a seção 5, o cenário moderno e a doutrina. As perspectivas dos tribunais e estudiosos. Quando a gente olha para como os nossos maiores tribunais enxergam isso hoje, a divisão de tarefas é muito clara. O Supremo, o STF, pacificou que não rola dilação probatória, ou seja, a prova tem que vir pronta logo na largada. Não dá para pedir testemunha ou perícia no meio do processo. Já o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, consolidou regras vitais, como aquele rigoroso prazo decadencial de 120 dias para apresentar a ação depois de tomar conhecimento do ato ilegal. São limites muito estritos, mas é justamente isso que garante a rapidez da ferramenta. E essa estruturação tão técnica ecoa perfeitamente nas vozes da doutrina clássica. O L. Lopes Meireles cravou que esse é o instrumento mais eficaz contra o arbítrio estatal. Barbosa Moreira sublinhou a força mandamental, a ideia de dar uma ordem inquestionável. Para Cássio Scarpinella Bueno, é o garantidor moderno dos nossos direitos fundamentais. Enquanto Humberto Teodoro Júnior gosta de frisar o lado excepcional e residual, só se usa quando a prova é líquida, certa e documental desde o início. Diferentes facetas que só reforçam a grandiosidade desse mecanismo. O que nos deixa com uma reflexão final muito importante. A gente acompanhou como uma lacuna enorme lá do passado forjou uma ferramenta que sobreviveu a ditaduras, floresceu na democracia e virou um verdadeiro símbolo do nosso Estado de Direito. Como será que o mandado de segurança vai continuar evoluindo para conter os excessos do Estado e proteger as nossas liberdades fundamentais no futuro? É uma pergunta que todos nós devemos manter em mente. Muito obrigado por acompanharem mais essa apresentação, pessoal, e até a próxima!